Ô Espímpolo, quarta palmeirense, dos então. terrores, hein? Que noite do terror, hein? Lembra do Play Center? Foi pior do que essa. O Corinthians não tem time, apesar de custar caro. O Santos não tem peça de reposição, Cuca arranca o implante não tem quando precisa fôlego. fazer substituição. O São Paulo tem time e custa caro. Se você pegar o São Paulo no papel, tem jogador ali que atua em clubes aí do futebol brasileiro. E mais uma coisa. Tava ai. conversando com o Chacon antes do início do programa. A próxima fase da Copa do Brasil será sorteio. São Paulino, não pense que pegar um Ceará pela frente, o São Paulo entra como favorito, não. De jeito nenhum. São Paulo tá vivendo um momento, há anos, aliás, não é um momento, né? São Paulo foi eliminado pelo Mirassol. São Paulo foi eliminado pelo Lanús. São Paulo caiu na pré-Libertadores. São Paulo não conquista um título desde 2012. Como falar em favoritismo com o São Paulo? São Paulo pode fazer um jogo maravilhoso como fez contra o Flamengo, apesar que o Flamengo perdeu 2 pênaltis. 2 pênaltis. Fez o melhor jogo do ano e o Flamengo fez um dos piores. Senão o jogo era custar muito e não dar resultado, é melhor cortar tudo e economizar o dinheiro. Óbvio. Porque gastar 10, 12, 14, 15 milhões de reais por mês para o resultado ser o mesmo que os pequenos e perder a vaga para os pequenos, não justifica você ter jogador que ganhe 1,5 milhão, 1,7 milhão, 1,8 milhão por mês. A conta não fecha. Palmeiras vai salvar hoje, hein? Mas mesmo assim tem gente que aplaude. Hoje. Tem gente que acha lindo. Tem gente que acha lindo. Eu escutei a paspalice nessas últimas horas de que tem time dando azar em sorteio, Favara. Feia coisa. Essa brincadeira. Chama as manchas. Então, São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana, 4-3 no placar, chegou a estar muito próximo da vitória, conseguiu uma virada impressionante. O técnico Fernando Diniz foi ousado no meio do jogo, de fato, isso é inegável. Tirou o Diego para colocar mais um atacante, colocou o Pablo, foi para cima. Depois teve outro momento que colocou mais um atacante, foi com tudo. Mesmo assim, marcando o 4-2 que dava a classificação para o São Paulo, tomou o terceiro do Lanús e no gol qualificado está eliminado o São Paulo Futebol Clube da Copa Sul-Americana. Depois da partida, o técnico Fernando Diniz acabou se esquivando um pouco, né, das perguntas e falou que não dava muito para analisar. Vamos acompanhar o que falou Fernando Diniz. A gente estava jogando sem nenhum zagueiro, a única chance dos caras ia ser a bola aérea, porque eles já tinham colocado um monte de zagueiro e a gente tinha que repor a zaga. O futebol, todo mundo quer uma ciência exata. A atitude técnica tem que ser elogiada, não tem que ser questionada absolutamente em nada. Absolutamente em nada. É a mesma coisa se você está perdendo o jogo, você tem que botar atacante. Botar atacante para fazer o gol. Você está perdendo o jogo, agora você virou o resultado, está sem nenhum zagueiro no campo, o time está baixo, o time dos caras é alto, forte a bola parada. Então o jogador tem que entrar, a hora que entrar tem que resolver. Então não tem como fazer esse tipo de questionamento. A substituição é aquela mesma coisa, de ficar falando em cima de resultado. É uma pergunta quase que sem sentido. Assim, fala assim, entrou, é achar um erro, achar um culpado para ficar justificando o resultado toda hora. Não aprende, a gente não aprende. Então foi por causa disso. Aí se tivesse feito mais um gol, ia ser por conta do que fez. Não tem uma receita exata. Tecnicamente é o que tinha para se fazer. Tomamos o gol, tanto contra Fortaleza como hoje. A gente estava jogando sem nenhum zagueiro. Obrigado, Chacon, viu, Diniz, por nos ensinar. Chacon, ele sabe o que me irrita? Ele quer dizer que a pergunta é mal feita, a pergunta de jornalista foi mal feita, é a mania de querer analisar em cima do resultado. Contra o Mirassol, foi um erro, então, analisar em cima do resultado. A primeira fase são 6 jogos de Libertadores, foram 6 erros, então, analisar em cima de resultados. E contra o Lanús, 2 jogos também foram erros, analisarem em cima de 2 resultados. Todo mundo erra, na opinião do Diniz. Todo mundo erra. Só não erra o Diniz. Vocês perceberam? É só ele que não erra. Não, nós terminamos o jogo sem zagueiro. E era óbvio que eles iam lançar a bola na nossa área. A substituição seria essa, não tem como questionar. O ponto aéreo, a jogada aérea, era o único ponto que ia ser abordado. Então por que você fez? Por que você deixou o seu time assim? Quem substitui é você. Apesar que alguns isentaram até o Diniz em outras oportunidades quando ele não estava no banco. Agora foi você no banco. Se você sabia de tudo isso, por que o seu time está eliminado? E outra coisa que o jogador odeia,
A imagem mostrava toda hora ontem, quando os jogadores erravam, o Diniz assim, ó, fulano de tal, vai pra pi, seu FP, joga direito, toda hora ele xingando os caras quando os caras erravam a jogada. Ou seja, ele culpa todo mundo, jornalista, jogador quando erra, e ele tá sempre certo. Aí sai o gol, ele sai fazendo aviãozinho, ele sai e tal. Aí quando o São Paulo perde, ele sai xingando, massacrando, xingando, destratando o jogador. Você vai assumir a sua responsabilidade quando? Ó, e o São Paulo conseguiu um combo. Ele precisou ser eliminado da Libertadores para disputar a Sul-Americana. Porque uma tá atrelada à outra. E já tá fora. Olha o que você tá conseguindo no São Paulo, Diniz. Existe a tríplice coroa, não existe? Você tá triplicamente eliminado, Diniz. Posso falar um negócio, Espímpolo? Ó, o seguinte, Diniz. Se título não é importante, vitória não é importante, né? Porque a gente analisa em cima do resultado só, né? Segundo você, a gente analisa em cima do resultado apenas. Se título não é importante, vitória não é importante, procura um time que não se preocupe com isso. Porque que eu saiba, o torcedor do São Paulo, a diretoria do São Paulo, né? Quem quer o bem do São Paulo, quer ver o time ganhando, quer ver o time conquistando títulos. Até entendo você desempenhar um bom trabalho, com um bom futebol. Agora, que dê resultados, né? Porque não adianta nada você desempenhar um bom trabalho no clube, ter um futebol vistoso e não ganhar absolutamente nada. Isso é muito pouco pro São Paulo, hein? Fausto, Espímpolo, até eu fiz um levantamento de dados em questão de melhora de desempenho. O Diniz realmente melhorou muito o São Paulo na questão ofensiva em relação a 2019. Foi o pior ano do São Paulo na história em média de gols marcados por partida. Inclusive já tinha melhorado o trabalho do Cuca. Porém, na defesa piorou muito. Acabou sofrendo muito mais gols. Pra Chacon, vocês terem noção... mas não precisa de título, então. Não, mas você compreende que não precisa de título, então? Só são dados. Sim, mas se a gente analisar, precisa da volta olímpica. Se a gente analisar só dados... Concordo. Só dados. Grande precisa ter troféu não ali, precisa de título mais. Não, eu vale concordo que precisa do título. E essa é a grande cobrança em cima do Diniz. Agora, pra vocês terem noção, nessa questão de gols sofridos por jogo, em mata-mata, são 5 jogos em 2020. Aquele contra o Mirassol, 2 contra o Fortaleza e conseguiu a classificação todos menos pênaltis. Times que o São Paulo. E o Lanús agora. Qual desses era melhor que o São Paulo? Nenhum. 5 jogos, 13 gols sofridos, uma média de 2,6 gols por partida. Ou seja, o São Paulo pelo menos tomou 2 gols. Então, isso não é nem pela média, é no geral. E ele Lanús culpando os outros. Tomou 3 gols na primeira partida, tomou 3 gols nessa, contra o Fortaleza 3 em uma e 2 em outra, e contra o Mirassol 3 gols. Ou seja, pelo menos toma 2 gols na mesma partida, o que vem sendo o grande problema do Fernando Diniz. No Campeonato Brasileiro, o desempenho é melhor. Muitos jogos que o São Paulo não toma muitos gols, ou às vezes não toma gol, mas nos últimos jogos agora, contando todas as competições, o São Paulo tomou gol em 5 partidas consecutivas. Só uma coisinha, Chacon e Espímpolo, pra ficar claro aqui, né? Porque tem muito cabeça de bagre que vem falar que é perseguição, vocês não querem o bem do cara, muito pelo contrário. Eu não conheço pessoalmente o Fernando Diniz, que ele tenha muito sucesso na sua carreira, né? Mas ele tá trabalhando num clube que precisa de títulos. Então, seu Diniz, se o senhor continuar no comando do São Paulo, torço para que isso aconteça, conquiste o Campeonato Brasileiro, que aí eu vou aplaudir. Que aí ele vai apresentar um bom futebol junto com o título. Conquiste um Campeonato Brasileiro. 12:22. O Felipe escreve aqui se o Diniz tem mercado lá fora. Pros parças dele, tem. Na minha opinião, porque eu penso de futebol que são títulos em time grande, ele precisa ser campeão. Primeiro para ser cobiçado lá fora. Por enquanto ele deve ter mercado para fazer outras coisas. Agora, ele continua transferindo responsabilidade. A culpa quando ganha é dele. Ele deu uma ótima entrevista ao Bem Amigos na segunda-feira, depois de vencer o Flamengo. Ótima entrevista segunda-feira. O Flamengo fez o pior jogo dele no ano. E o Flamengo fez o melhor. O São Paulo fez o melhor jogo dele no ano e o Flamengo fez o pior. Ele merece os aplausos pela vitória domingo. Agora, ele não virou Guardiola porque goleou o Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. O São Paulo continua decepcionando. Eliminado no Paulista, eliminado na primeira fase da Libertadores da América, eliminado agora na Copa Sul-Americana. Não sei se vai ser campeão brasileiro, para alguns vai. Tem gente que continua apaixonada pelo jeito do Diniz montar os times, entendeu? Olha quantos gols o time sofre. Se for campeão, e ele ótimo, tá de parabéns. Culpando os outros. E aí, ele não assume nada. Mas peraí, mas aí, se ele conquistar um título,
Primeiro que a gente não tem que dar o braço a torcer nada, porque a gente tá apenas dando a nossa opinião com relação ao que tá mudo o Diniz de patamar se ele for Mas campeão eu falo, brasileiro. conquistou o título brasileiro. Agora sim, apresentou um bom futebol e conquistou um grande título. Aí ele muda a prateleira. Da prateleira dos técnicos medianos, ele vai para a prateleira de cima os técnicos que são vitoriosos. Por isso que eu falo que desde setembro do ano passado, quando ele chegou, ele é um técnico estagiário. Deixou os times na zona do rebaixamento e entregaram o São Paulo, que é um canhão, para ele dirigir. Eliminado de mais uma. Tríplice coroa para alguns, tríplice vexame, tríplice choro para outros. É o que o cidadão aí tá fazendo e mesmo assim vem todo empinadinho, com a crista levantada, dá porrada nos outros na entrevista coletiva como se ele tivesse razão. É ridículo o que ele fala nas entrevistas coletivas.